Na primeira cena do anime, alguns alunos estão jogando conversa fora, comentando sobre um casal de amigos da escola onde estudam. De repente, uma figura importante do colégio passa no meio dessas pessoas, e ela se chama Inukami Suzune, a presidente do conselho estudantil. Atrás delas vemos Ryusen Kasuki, o vice-presidente. Desfilando pelos corredores como autoridades máximas, os dois estudantes ganham todos os olhares enquanto prometem que vão mudar todo o regulamento escolar, através de argumentos bem elaborados. Porém, por trás dessas pessoas que parecem que nasceram para ganhar toda a atenção do mundo estão os estudantes comuns, sem nada de especial para oferecer para o mundo. Um deles se chama Osato Ken, um estudante sem graça e comum do ensino médio. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve e capricha no like aqui embaixo, para bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá! Em meio a uma vida monótona, talvez a coisa mais emocionante dos últimos tempos tenha sido acompanhar o crescimento de um ninho de pássaros debaixo dessa chuva gelada. Mas a verdade é que o Sato não tá feliz com essa existência medíocre. Na verdade, ele queria mesmo era uma vida extraordinária, cheia de feitos e desafios fantásticos. Mas como essa não é a realidade, o Sato se contenta em voltar pra casa e assistir Lata Velha do Caldeirão do Hulk, enquanto enche a carcaça de Doritos com maionese. Falando nisso, é chegada a hora de ir embora da escola, mas quando o rapaz vai buscar seu guarda-chuva, já não tava mais lá, provavelmente alguém levou. Ainda assim tem um dando sopa logo ali, mas o Sato não é um tipo de cara que roubaria um desses pra deixar o verdadeiro dono ensopado numa tempestade. Ao menos nem todos só pensam em prejudicar os outros, e falando nesse tipo de gente, Inukami e Kazuki não querem manchar a reputação do conselho estudantil, ao deixar um dos alunos voltar pra casa todo molhado. Por isso, o vice-presidente empresta seu guarda-chuva reserva pro rapaz. Ao aceitar a ajuda, o Sato pensa que talvez esse cara seja gente fina no final das contas. Não é só porque ele chama muita atenção que necessariamente é arrogante. Além do mais, mesmo que os dois nunca tenham conversado antes, ele sabe o nome de Osato e até pergunta se ele gostaria de ser chamado pelo primeiro nome ou da família, Ken. Gentilmente, o protagonista prefere Osato e a jovem Suzune aprova a ideia, deixando o garoto vermelho com seu charme. E por último, os dois alunos mais populares da escola ainda convidam ele para voltar para casa juntos, fazendo o protagonista pensar que todo mundo vai ficar com inveja quando souber disso. Assim, o convite foi aceito e no meio da caminhada, o Sato admite que achava Kazuki meio marrento, porque ele só conversava com as garotas da sala, praticamente. Se sentindo levemente incomodado, o vice responde que troca mais ideia com elas, pois elas fazem questão de interagir. Pra Inukami, em outras palavras, nenhum homem faz questão de falar com ele, pelo que parece. Já a presidente, segundo o Sato, ele pensou que era mais inacessível ainda, mas a garota não parece entender o motivo. Por isso, Kazuki abre a boca pra exaltar o quanto ela é brilhante em todas as matérias, além de ser braba em qualquer esporte que joga. Como se não bastasse, ainda é linda por dentro e por fora, ou seja, a perfeição em pessoa. Mas Inukami não gosta muito de ser tratada desse jeito e pede pra amiga aliviar a pressão. E logo depois disso, o Sato aproveita pra perguntar se os dois pombinhos estão juntos, mas os dois são claros em dizer que não tem nada entre eles, e só andam lado a lado porque estão sempre lidando com as questões do conselho. O Sato fica um pouco envergonhado por ter se metido nesse assunto, mas Inukami aprova a atitude do colega, porque ao menos ele não falou deles pelas costas. Nesse momento, a garota se sentiu segura pra devolver outra pergunta, e quer saber o que o Sato pretende fazer ao terminar o ensino médio. O rapaz não faz a menor ideia, mas pra surpresa dele, nenhum dos dois prodígios também sabia. Inukami é capaz de bater qualquer meta que coloque pra si mesma, mas isso não quer dizer que ela tá certa sobre qual caminho seguir pelo resto da vida. Mas só de entrar nesse assunto, o Sato já percebe que é sobre isso que as pessoas competentes se preocupam, diferente dele. Pelo menos, por mais que eles pareçam tão diferentes, o Sato sabe bem o que significa esse sentimento de não pertencer ao mundo. E quando a garota revela essa dor, o protagonista descobre que nem tudo é perfeito na vida daqueles dois. De repente, o grupo escuta sons de um sino, tocando cada vez mais alto, deixando todos confusos, menos o Sato, que não conseguiu ouvir barulho algum, até que de forma inexplicável, um círculo mágico envolve os três e parece absorver seus corpos em direção a outra dimensão. Assustados, os dois rapazes se entreolham e perguntam o que tá acontecendo, mas Inukami parece empolgada com a situação, ansiosa de estar sendo levada para um lugar onde coisas mágicas aconteçam, diferente desse mundo cinza e normal onde eles viveram cada dia de suas vidas. É quando eles acordam em um reino desconhecido, cercados por guerreiros medievais e um rei vestido a caráter. Novamente, os rapazes continuam perplexos com tudo aquilo, mas Inukami não consegue esconder a felicidade de estar num lugar tão incrível. Intimidado, Kazuki pergunta quem são aquelas pessoas e o que eles estão fazendo ali, mas logo um guarda coloca o garoto no lugar dele, por se exaltar perante vossa majestade, o rei é Lloyd. Porém, o próprio soberano não parece irritado com o atrevimento do jovem, mas pede calmamente que os três estudantes ouçam com atenção. Ele se chama Lloyd Vogas Linger, rei de Linger. Ele convocou aqueles jovens
jovens para serem heróis dessas terras, porque o Rei dos Demônios ousou invadir esse mundo com seu exército. Portanto, na iminência do caos absoluto, o monarca convocou 3 seres com potencial para se tornarem figuras lendárias, capazes até de enfrentar o poderoso Lorde Demônio. Elloyd invocou os escolhidos através de um ritual proibido, conhecido como invocação do grande herói, e enquanto o rei falava, Inukami se empolgava cada vez mais com palavras como reino, ritual, demônio e proibido. Por outro lado, Kazuki não se encanta com o discurso e esbraveja contra o manda-chuva de Ellinger, porque não acha justo eles serem tirados de suas famílias sem consentimento. Porém, o rei não pode fazer nada, já que esse ritual permite apenas invocar os escolhidos, mas não é feito para retornar todos ao seu lugar de origem. Ainda assim, Kazuki parece que vai estourar a qualquer momento, mas o Sato acalma o companheiro a tempo, quando de repente o rei em pessoa se ajoelha na frente dos 3 estudantes e promete um dia encontrar um jeito de levar todos para casa no futuro próximo. E com todos os presentes ajoelhados perante os jovens, o monarca pede humildemente que eles se tornem os grandes heróis que foram destinados a salvar essa grande nação. E após essa clemência, Inukami pergunta como Elloyd sabe que eles 3 eram os grandes heróis, e em seu lugar, uma subordinada chamada Welcy informa que o círculo mágico da evocação do grande herói é projetado para selecionar apenas indivíduos extremamente talentosos. Os sinos que eles escutaram momentos antes da invocação é o sino de que eles são grandes heróis, porém o Sato não escutou esses sinos, então parece que o pobre garoto caiu de gaiato no navio. A assistente do rei parece não dar bola para isso, e em seguida mostra uma bola de cristal para medir as habilidades mágicas de todos. Enquanto Inukami continua maravilhada com absolutamente tudo o que acontece naquele lugar, Kazuki pergunta ao protagonista se ele não tá revoltado com todo esse abuso. Apesar de tudo, o Sato se mostra satisfeito, feliz por estar sendo tratado de igual para igual com os outros 2, mesmo não sendo de fato um grande herói. Como ele soube que poderia usar magia mesmo assim, ele se sente honrado em poder fazer algo de importante ao invés de se manter na mediocridade. De forma surpreendente, o vice-presidente do conselho estudantil elogia a postura do companheiro, mas com certeza nenhum deles 2 tá tão empolgado quanto Inukami. Afinal, a garota tá agindo como se tivesse comido o cogumelo do País das Maravilhas. E como ela já tava de frente para a bola de cristal, adorando o artefato com uma paixão incomparável, Welcy chama a garota para ser a primeira a colocar a mão na bola. Logo, o objeto mágico revela que Inukami Suzune tem afinidade com a magia do trovão. Além disso, foi identificado que ela possui muita mana no seu corpo. Então, o segundo a fazer o teste é Ryusen Kazuki, e o rapaz ativa a cor da magia da luz. Entretanto, antes da responsável explicar o que significa isso, a presidente do conselho interrompe a fala e fantasia que seu vice será capaz de lançar raios laser pelos olhos e empunhar espadas mágicas feitas de luz. Ao escutar aquele monte de groselha, o Sato avisa que o vice-presidente não entendeu nada do que ela tá falando, fazendo a garota se virar pra ele com uma vibe meio ruim e comentar quão afiada é a língua desse jovem abusado. Só que na mesma hora ela muda de postura e assume que gosta desse jeito debochado do protagonista. Dito isso, a imagem perfeita que o Sato tinha da sua crush vai pro ralo por completo. Enfim, o Welcy explica que a magia de luz é muito rara e que sua função primordial é dissipar o mal, e seu poder é incomparável contra os demônios. Por último, o Sato Ken se prepara para meter a mão na bola, e antes de esfregar seus dedos no artefato mágico, ele se pergunta se realmente possui algum tipo de talento daquele tipo. E caso tenha, ele se compromete a ajudar seus mais novos companheiros na missão que eles foram invocados para cumprir. E com essa coragem, ele revela um bonito verde na bola de cristal. E por mais que essa cor traga sentimento de paz, harmonia e tranquilidade, Welcy parece expressar o inverso dessas emoções. Aterrorizada, ela segura o rapaz pelo braço e arrasta ele de volta pro rei. Diante do trono, ela explica rapidamente que o teste deu certo com os 2 escolhidos, mas quando ela ia comentar do terceiro jovem, o rei interrompe com uma piada, chutando que o Sato tem afinidade com magia de escuridão. Nesse momento, Welcy informa que ele ativou a cor verde na bola de cristal, e ao escutar isso, o rei fecha a cara na hora e ordena que seus subordinados mandem o Sato pra longe do castelo o mais rápido possível. O cara fica sem entender nada enquanto todo mundo discute o que fazer com ele, até que o garoto pergunta se existe mais alguém com essa mesma afinidade. Antes de responder, o rei começa a se tremer e, nervoso até os dentes, ele revela que tem mais uma pessoa que despertou a cor verde. E é nesse instante que uma mulher imponente invade a sala do trono, derrubando o portão e perguntando pro rei onde estão os escolhidos. Ela para em frente ao Sato e pergunta se ele é um grande herói. O rei tenta abafar o caso e diz que esse moleque é só alguém comum que eles trouxeram por engano, mas a mulher parece sentir o cheiro do verdinho de longe. Ela se apresenta para o Sato como Rose, capitã da equipe de resgate do reino. E por mais que o garoto pense que essa mulher se parece mais com o tipo que tira vidas ao invés de salvar, ele jamais diria isso em voz alta. Na sequência, Welcy conta que os grandes heróis estão na sala da bola de cristal, e quando Rose começa a caminhar na direção dos outros 2, Elloyd fica aliviado e promete cuidar da situação do Sato mais tarde. Enquanto isso, ele deve ficar alojado em um dos quartos do castelo. Porém, antes da capitã da equipe de resgate sair da sala, o Sato lembra que o rei ainda não contou qual é a magia que ele possui, aquela tal de verde. Escutando isso, Rose para
na mesma hora e decide pegar o garoto emprestado. Porém, o rei não parece disposto a permitir que isso aconteça e manda Elsie evitar o sequestro. Então ela cobre o Sato com uma bolha e isola ele a toda velocidade pela janela, na tentativa de despistar Rose. Contudo, ela é mais rápida e alcança seu objeto de desejo, dando um soco tão pesado na bolha que os restos dela são jogados a vários metros de distância. Com isso, Rose finalmente consegue o que quer, e com o Sato nas mãos, ela anuncia pro rei ao Lloyd que vai transformar esse pateta em um responsável usuário da magia de cura. Após a partida da capitã de resgate, Elsie conta pros outros dois que seu colega foi levado para além da cidade do castelo, e tá nas mãos da capitã da equipe de resgate de Ellinger. A sequestradora se chama Rose, uma das raras usuárias com afinidade em magia de cura. O desejo dessa mulher é tornar o Sato um subordinado da sua equipe, mas apesar disso, Elsie não acha que o jovem vai ser esfolado vivo nem nada do tipo. Escutando a história, Inukami não acha que isso parece tão ruim, mas Elsie completa que os métodos de ensino de Rose são, digamos, exóticos. Enquanto isso, já com a posse do jovem, a capitã informa seu mais novo aprendiz do seu talento, e que esse dom de cura é o motivo dele estar sendo recrutado pro corpo de resgate. Portanto, essa casa agora é onde ele vai viver durante o treinamento. Agora é hora de conhecer seus mais novos parceiros. Para isso, ela chama seus subordinados, e todos parecem assustadoramente loucos. Um por um, eles dizem seus nomes e dão as boas-vindas pro novato. O primeiro era Tong, o grandalhão careca. Em segundo, um loiro com moicano de papagaio chamado Mil. Logo depois, Alex se apresenta com uma aparência de pirata alucinado. Gomun, um cara de cabelo espetado, tinha uma enorme cicatriz no olho esquerdo. E por último, Gerd, das caras, um nanico bizarro que mais parece uma espécie de goblin. Todos eles se aproximavam de Osato como se fossem oferecer ele para um ritual, mas Rose logo acalma os ânimos dos seus comandados e explica pro novato que nenhum deles são usuários de magia, mas que são úteis de outras maneiras, nem sempre muito convencionais. Por fim, ela explana que existem 2 usuários de cura no plantel, mas que eles geralmente trabalham em outro lugar. Portanto, o novato vai aprender na marra a dominar essa arte para compor o time. Cada fibra do corpo de Osato tava avisando que se envolver com essa mulher é furada, mas assim que ele pede encarecidamente para ser treinado por outra pessoa, Rose vira as costas e avisa que o treino começa amanhã. Então ela ordena que Tong, o calvo gigante, divida o quarto com seu novo membro da equipe. E assim que ela sai dali, os parceiros de resgate avisam de antemão que a vida do protagonista vai ser um inferno, e que talvez o próprio inferno seja pouco para o que o moleque vai passar na mão daquela louca. Assim, a hora do descanso chega e o Sato se pergunta se tá fazendo a coisa certa, mas tenta se manter positivo. Por outro lado, Rose também tá perdida nos seus pensamentos, se questionando o que esse usuário de cura do outro mundo pode ser capaz de fazer. No dia seguinte, o Sato acorda querendo que tivesse apenas tido um sonho ruim, mas ao olhar pro lado e ver seu novo companheiro de quarto, Tong, com seu ronco de motor de fosca, ele teve certeza que esse mundo alternativo é real. E logo pela manhã, devidamente uniformizados, Inukami e Kazuki visitam seu futuro amigo curandeiro. Kazuki fica aliviado por o Sato tá bem, uma vez que todos ficaram preocupados com a forma como ele foi levado pela Rose. O Sato parece contente em avisar que tudo correu tranquilamente, mas ao se lembrar que vai começar hoje seu treinamento com sua professora maluca, ele lamenta informar que talvez seus amigos nunca mais vejam ele. Por conta do perigo, Inukami pergunta se o camarada realmente quer passar por isso, mas ele tá certo que é o caminho a ser seguido, porque já tinha dito que seu maior desejo é ser útil nesse mundo. E é com esse entusiasmo que Inukami levanta a moral do grupo, fechando o punho e incentivando todos a darem seu melhor nos treinamentos, já que ela e Kazuki também vão começar seu aprendizado daqui a pouco. Orgulhoso, o Sato pergunta o que os dois vão treinar com esses belos uniformes que estão ostentando. E enquanto a garota se sente lisonjeada pelo elogio, seu companheiro de conselho estudantil bate no ombro do Sato e confirma que levou fé no que ele disse mais cedo. Independente de como eles foram parar ali, o melhor que eles podem fazer é dar o máximo de si, porque a responsabilidade que eles têm não é uma brincadeira. Assim, os dois amigos vão embora, e o Sato vê que Kazuki também tá tendo certa dificuldade de se adaptar a esse novo mundo, contando que tiraram ele de perto da sua família para chamarem de grande herói num reino medieval mágico. Já Inukami, que acena pra ele como se estivesse indo pra praia, já parece muito mais que confortável nesse lugar. De toda forma, a prioridade pro Sato é pegar pesado nos treinamentos para ficar forte o bastante para estar lá por eles quando for preciso. Mas para isso, ele precisa ser aprovado pela sua nova professora. E falando nela, Rose aparece na porta perguntando se o papo foi proveitoso com os colegas. Ele se apavora com a presença intimidadora da capitã e entra na posição de sentido, provavelmente só não batendo continência porque seus braços tremiam muito para isso. Rose nota esse comportamento perturbado do novato e tenta acalmar ele, dizendo que aquilo ali não é uma prisão e ele é livre para ver quem quiser, mas deixa claro que ele pode fazer essas coisas só quando não estiver treinando. Em seguida, ela dá um diário pro garoto, para ele escrever sua rotina de treinos e como ele se sente em relação a eles. E quanto a esses treinos, o primeiro começa depois do café da manhã. Assim ela se vai, e o Sato nota que a hora do inferno finalmente chegou. Depois do café, o Sato tá preocupado com a pilha que o Tang e o resto
resto da turma colocaram, dizendo que os exercícios seriam coisa de louco, mas esse primeiro estava sendo bem tranquilo. Meditando de pé e com as mãos no peito, Rose ensina o aluno a sentir a mana que corre nas veias dele. Ao ver que tinha um calor emanando do seu peito, o Sato pôde sentir pela primeira vez o elo que sempre possuiu com a magia. Além disso, outra forma de evoluir também é estudando a história do mundo onde ele está. E por mais que o Sato achasse que não poderia ler aquele idioma estrangeiro, Rose mostra que heróis convocados são brindados com uma magia de tradução, assim que pisam nesse território. A professora ensina que o reino de Ellinger e o país dos demônios são vizinhos, ou seja, eles são os principais alvos de ataque por conta dessa proximidade. O livro que ele acabou de abrir contém informações sobre os diferentes reinos da região, raças e política social. Até esse momento, o rapaz tinha certeza que iria mandar bem, se o treinamento só fosse assim, mas logo no dia seguinte ele já começou a trabalhar aquele chassi de grilo, e subindo o morro na correria, seus músculos pedem arrego e o moleque cai duro no chão. Rose não alivia e pergunta que mandou ele parar, e quando o Sato implora por misericórdia, já que seus dois joelhos já se foram, a mestra dá um tapa nas articulações do abençoado, fazendo ele rolar de dor no chão. Porém, assim como uma criança que sofre só por achar que tá sofrendo, ele para pra sentir os músculos e vê que esse lance de cura realmente é pra valer. Mas diante do showzinho que o jovem deu, Rose manda o garoto voltar ao trabalho, e ele continua sua corrida com a certeza que vai morrer nas mãos daquela mulher. Enquanto ele se distancia, ela incentiva ele a correr até morrer, já que ela pode reviver ele para continuar correndo. No quarto dia de treinamento, o Sato começou a correr com seus companheiros, e todos deixavam ele comendo poeira, do mais perna curta até o mais barrigudo, e Rose continuava tirando onda, dizendo que tá de olho na lesma com uma volta atrasada. O Sato ouvia tudo quieto, mas sempre guardava os insultos para despejar tudo no seu diário. No quinto dia, ele correu até o sol ir embora, e faíscas da sua mana começavam a sair do seu corpo. No sexto dia, ele corria debaixo da chuva, e Rose avisava que a velocidade dele estava caindo. Distraído com a professora, ele tropeça e cai de cara na lama, e é claro que ele jura que vai botar isso tudo no diário, já que não pode mandar sua professora pra casa do baralho. Nesse momento de ira, a mana do rapaz dá as caras de forma bem visível, deixando ele impressionado com aquela magia saindo de dentro dele. No sétimo dia, Rose chuta a bunda do garoto sem compromisso, só pra ele ficar esperto. E como o Sato tá irritando demais a mestra, ela decide aumentar a dificuldade dos treinamentos. Como nunca disse um A pra xingar a professora, logo o garoto acha que ela descobriu que ele escama ela nos diários, mas como ela nem sabe ler japonês, talvez esteja escrito na testa do Sato que ele acha ela uma bruxa com coração de gelo. Porém, tendo descoberto ou não, Rose agarra o garoto e manda ele continuar correndo com os pássaros. E no dia seguinte, a professora continua na ignorância com o garoto, cutucando tanto o traseiro dele que ele pensou que o próprio traseiro ia de base. Mas no momento em que ele segura o traseiro com as mãos, seu talento de cura finalmente entra em ação e cura suas lesões, não apenas as dores na região, mas sim o seu corpo inteiro. E essa foi a deixa para ele finalmente confiar na capacidade da cura e continuar seu treinamento mesmo sem sua mestra mandar. Com essa descoberta, ele começa a aplicar sua nova técnica já no próximo treino, e no 10º dia ele ainda tá atrás dos parceiros. Porém, por mais que ele esteja correndo há horas, sua habilidade de cura faz com que ele não sinta fadiga nos seus músculos, mantendo sempre sua forma. Apesar desse truque, ele se pergunta até que ponto estaria pronto para ajudar seus amigos em uma situação real de perigo, e imerso nas suas reflexões, ele tenta não mostrar seu rosto de preocupação quando passa em frente à professora, mas ainda assim ela manda ele dar mais 30 voltas, e com um passo acelerado. No 11º dia, o Sato já estava na flexão 828, até que o Rose decide revelar o motivo dele estar desde o início sendo focado em exercícios físicos. É para ele conseguir fugir do inimigo o mais rápido possível no campo de batalha, e para que tenha fôlego para salvar seus aliados feridos. Quanto mais rápido ele puder correr, mais rápido uma vida será salva em guerra. E chegando ao fim do treino, o Sato percebeu que não levou bronca nenhuma vez nesse dia, mas ao invés de ficar aliviado, isso deixou uma pulga atrás da orelha dele. Então o sol nasce mais uma vez. Depois de correr até a tarde, o Sato fez flexões até anoitecer, e isso fez ele sentir seu corpo mais leve. E no 13º dia, com certeza Rose já notou isso, por isso adicionou pesos ao corpo do aluno. No 14º, o almoço do Sato sumiu. Ele pergunta pra trupe se alguém viu a marmita dele, já que ele deixou na mesa e só foi buscar um copo d'água. E na maior cara de pau, Tong assume que comeu, mas só porque pensou que ninguém queria, já que tava ali na mesa dando sopa. O Sato não suportou o desaforo e jogou um copo d'água na direção do careca, que ao ver que o garoto realmente ia cair pra dentro, sai varado pra fora enquanto o Sato dá conta de acompanhar o ritmo mesmo com os pesos. Uma semana depois, Kazuki e Inukami visitam o Sato de novo, acompanhados de um guerreiro mal encarado, que parecia ser de uma alta patente. Bill aponta pro pupilo da Rose, que estava fazendo flexões com a professora nas costas, além de um bloco de cimento do tamanho de uma máquina de lavar. Ainda por cima, ela mandava ele aumentar o ritmo, enquanto chamava ele de lagarta. Irritado, o Sato deixa escapar uma expressão de raiva, e Rose decide aliviar a barra pro aluno, saindo das costas dele e deixando outro bloco em cima do primeiro. Apesar disso, o Sato não
a régua e continua na flexão, mesmo que praticamente não conseguindo se mover. Rose vê a cena e reconhece que provavelmente vai conseguir levar o moleque para onde quer mais cedo do que pensou. Os dois amigos do garoto ficam espantados com a capacidade dele, e Inukami dá aquela secada nos músculos do cara. Contudo, nem todo mundo tá satisfeito com o método de treinamento da capitã da equipe de resgate. Então o cavalheiro agarra ela pelo colarinho e manda ela parar com esse circo todo, senão vai avacalhar um prodígio de Ellinger. Porém, mesmo com a agressividade do homem, Rosie pede calmamente que o velho Sigli solte ela. Ela reconhece que ele tem moral com os camaradas de espada e tudo mais, porém quem manda ali é ela. Além disso, Rose pretende transformar o Sato no seu braço direito, portanto, o ideal é que ele passe pelos treinamentos mais puxados. O Sato fica de cara com aquela informação, e Rose continua elogiando a postura de vencedor do aluno, que não gosta de perder e jamais desiste. Além disso, o Sato é um homem que certamente pode sobreviver ao treinamento dela. Por último, ela manda o aluno descansar e trocar uma ideia com suas visitas, e Siglis deixa Suzune e Kasuki tomando conta da princesa Celia. Com os alunos fora do caminho, Siglis continua o esporro, dizendo que recebeu ordens de recolocar Rose no exército, mas que não pode aceitar a transferência dela. De toda forma, a mestra esclarece que não poderia, já que o olho direito dela está inutilizável. Enquanto isso, os jovens heróis se reúnem, e Kazuki explica que aquele era Siglis, o comandante de Ellinger e cavaleiro mais forte do reino. É esse soldado que está treinando ele e Inukami a manejar uma espada. O Sato fica impressionado com a onda que os caras estão tirando, e em seguida pergunta quem é aquela jovenzinha ali atrás. Ela se apresenta como seria Volgas Ellinger, e ao escutar aquele sobrenome, o Sato tenta rebobinar a forma como se dirigiu a ela, mas a princesa é gente como a gente, e prefere ser tratada com simplicidade. Além disso, ela até trouxe uma torta para os camaradas, provando que a nobreza de sangue azul também pode ser humilde. No meio do lanche, Kazuki questiona o Sato se ele treina naquela intensidade todo dia. Ele responde que até que não, já que hoje foi bem menos puxado, por exemplo. Então ele pergunta como os outros dois treinam, e Kazuki diz que os treinos deles também são pegados, mas que Siglis e Welsi prezam bastante pela saúde e bem-estar dos alunos. O Sato gosta dessa linha de pensamento, mas infelizmente não tem acesso a isso, já que Rose, segundo ele, é uma troglodita. Assim, ele estende o braço para pegar outro pedaço de torta, e ao ver o tríceps trincado do amigo, Inukami decide levantar a blusa do garoto para se esfregar naquele tanquinho de lavar roupa. Entretanto, Kazuki interrompe a tempo e comenta que o Sato deve estar sofrendo bastante, mas o healer abre o jogo, confessando que pensou bastante em fugir dali, mas que acabou se convencendo de que está evoluindo de forma satisfatória, por mais que sua mestra seja problemática. Além disso, ele está se enturmando com a rapaziada da equipe de resgate, então a vida não está sendo tão ruim. Afinal, ele sente que um dia os amigos vão se tornar heróis em combate, e ele vai estar na retaguarda, pronto para garantir que ninguém se machuque. Após esse discurso de valentia, finalmente volta o cão arrependido, carregando uma marmita pro Sato. Porém, o garoto não gosta da postura do Tong, que tá agindo como se estivesse fazendo um favor para ele, mesmo depois de ter roubado seu almoço. Por sua vez, o grandalhão também estranha o companheiro de volta, e os dois resolvem um problema da forma mais pacífica possível. E como tudo tá em paz, Inukami e Kazuki resolvem voltar para suas vidas no castelo, mas antes de ir embora, a garota reflete sobre o motivo deles três terem sido invocados juntos para esse mundo. E por mais que ela não tenha clareza do porquê isso tá acontecendo, ela conta com a certeza de que todos vão fazer o melhor possível pro reino de Ellinger. Mais tarde, o Sato tá relaxando na banheira, pensando no quão feliz ficou pela visita dos seus dois amigos, apesar da postura meio assustadora da Inukami. Mesmo assim, ela tem razão, o corpo dele mudou, ele tá mais rápido, mais forte, e seus músculos se regeneram mesmo com esse treinamento absurdo. Como ele se lembra bem, Rose ensinou que seu condicionamento físico será a salvação dos combatentes feridos, e que a vida deles depende disso. Por conta de toda essa pressão, Sato não tem certeza se é capaz de tancar toda essa responsabilidade. Afinal, ele pode ter os músculos mais fortalecidos, mas a mente precisa se desenvolver no mesmo ritmo, uma vez que a guerra exige essa maturidade. Assim, outro dia vem à tona, e logo pela manhã, Rose joga as tralhas do Sato em cima dele, e avisa que eles precisam partir. Os companheiros ficam entusiasmados com a jornada, por mais que nem o próprio rapaz sabe o que tá rolando. Nos portões do reino, Rose intimida o jovem Thomas com seu desejo de mostrar o mundo exterior pro seu pupilo. Sem pensar duas vezes, o guarda realiza o desejo da mulher e abre os portões. Assim, ela leva seu aprendiz até uma floresta conhecida como Escuridão de Ellinger, famosa por ser repleta de monstros. A missão de Usato é não voltar até ter caçado um Grand Grizzly. Desesperado, Usato argumenta que um Blue Grizzly se torna um Grand Grizzly após viver por 100 anos, e o livro que ele leu diz que o Blue já é bastante perigoso. Ainda assim, mesmo que ele tenha passado todo o seu treinamento sem pegar numa arma sequer, Rose confia no talento do seu aprendiz de lutar tanto quanto de voar, então arremessa seu pupilo pro infinito e além. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!